Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para falar sobre castração. Na verdade, eu vou trazer 4 mitos a respeito desse tema, porque é um assunto bem extenso, né? A gente tem muita coisa para falar sobre isso, mas hoje eu quero trazer apenas 4 mitos. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Primeiro mito: meu animal vai engordar? Pessoal, a resposta para isso é simples. Toda vez que nós temos uma necessidade calórica, nós precisamos suprir essa necessidade. Quando o animal é castrado, o metabolismo dele tende a diminuir, né? A necessidade energética dele tende a ser menor. Por quê? Porque ele não vai ter a mesma atividade que antes, ele vai ficar mais tranquilo, mais calmo. Então, por conta disso, a gente indica diminuir a quantidade de alimento, porque ele não vai gastar, tá? Na verdade, é sempre fazer um bom balanceamento. Sempre ver qual é a necessidade energética, a necessidade calórica, de acordo com o que é gastado. Nunca é bom a gente desbalancear isso. Nem pra gente, né? Vamos combinar. Segundo mito: a fêmea deve dar pelo menos uma cria? Esse é um mito que a gente já conseguiu desvendar há um bom tempo, né? A gente tem alguns estudos que mostram que cadelas, quando castradas antes do primeiro cio, têm um índice de até 99% de chance de nunca ter câncer de mama. E mesmo passando o primeiro cio, né, no segundo cio, essas cadelinhas, quando são castradas antes do segundo cio, tem esse índice de 50% a 56%, que ainda é ótimo. Mas, mesmo não só pensando no tumor de mama, né, no câncer de mama, a gente pode pensar em outras doenças que a gente vai evitar com a castração. Piométria, que é a infecção de útero, pseudociese, que é a gestação psicológica, ovário policístico, entre outras alterações. A gente sempre tem que pensar no bem do nosso cãozinho. Então, a castração realmente é a melhor coisa, né? E para o macho, obviamente, a gente tem algumas outras recomendações. O macho pode ter alteração prostática, né? Pode ter alteração do próprio testículo, então sempre a gente recomenda a castração. Terceiro mito: quando são muito novos, o canal urinário ainda não está formado? Esse é um assunto um pouco complexo, mas assim, falando de uma forma bem simples, existe ação de alguns hormônios que são importantes numa fase até os 3, 4 meses de idade do animal. Tem algumas fêmeas, existe um estudo que fala a respeito disso, que numa população X de fêmeas, 3% dessas fêmeas ficaram com incontinência urinária quando foram castradas entre o seu terceiro e 4 meses de vida. Vamos pensar numa população de mais ou menos umas 200 cadelas, 3%. É uma porcentagem muito baixa, né? É muito raro isso acontecer. Outras alterações, como doença do trato urinário em felinos, também já tem vários estudos que falam que não tem nenhuma ligação com a castração. E para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos e na Europa já é comum a castração mais ou menos na 6ª semana de vida, desde 1980. Se a gente for pensar, eu acho que eles estão um pouquinho na frente da gente. Será que é tão ruim assim a gente castrar mais cedo os nossos animais? Talvez a gente precise repensar um pouco até a nossa cultura a respeito da castração. Quarto mito: o macho vai perder a sua masculinidade? É muito comum nós recebermos no consultório proprietários, na maioria das vezes homens, que ficam com receio de castrar os seus cãezinhos machos, porque eles podem perder a sua masculinidade, né? E na verdade, a gente sabe que os cães e os gatos também,
eles não copulam por prazer, eles copulam para se procriar. A gente tem que entender que isso é instintivo, né? O cãozinho, aquela história romântica que a gente tem do cãozinho se apaixonar pela cadelinha, na verdade tudo isso é um conto, né? Que a gente vê em filme e tudo mais. Na verdade, o cão macho, ele vai ser atraído pela fêmea pelo cio, né? Pelo cheiro do cio. Ele vai, o hormônio que é liberado durante o cio na fêmea, ele estimula o cão a chegar perto dela, né? Então, na verdade, não é porque ele procura a fêmea, porque ele tem essa necessidade, na verdade é instintivo, né? Então, não, ele não vai perder a sua masculinidade, na verdade, ele só vai não ter esse instinto. O assunto castração é muito extenso, tem muita coisa para ser falado e a gente vai discutir a respeito de mais coisas mais para frente, falar de mais mitos, né, trazer algumas coisinhas aqui de informação a respeito da castração também. Tá bom, pessoal? Por enquanto é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.